O nosso tema hoje é Jesus, aquele que cura. Glória a Deus, porque Ele realmente é aquele que cura, que liberta, que transforma. E a gente vai ver como alcançar essas curas, essas maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos abrir em João 4 e nós vamos ler João 4, do 43 ao 54. João 4, do 43 ao 54. Hoje eu acho que não tem nenhum visitante. Todos já são de casa, né? Amém? Todos já acharam? Então vamos lá. Então fala assim: passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles que ora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Aleluia, né? Então aqui conta uma história muito bonita, né? Tinha um oficial, né? Esse oficial, ele trabalhava para quem? Para Herodes. Então, pelo que a gente estudou, ele estava com um filho muito doente e ele já tinha se procurado em outros lugares a cura de seu filho, mas ele não conseguiu. E o que ele fez? Ele passou por cima de muita coisa, porque ele trabalhando para o Herodes, se Herodes soubesse que ele tinha ido procurar Jesus, provavelmente ele perdia seu cargo e tudo mais. Mas o que aconteceu? Ele falou: eu vou até Jesus, porque ele pode curar o meu filho. E assim ele fez. Ele foi e falou com Jesus: olha, eu estou com um filho muito doente. E Jesus logo falou: o teu filho vive. E a partir daquela hora que Jesus falou: o teu filho vive, a febre cessou. Ah, gente, esse Deus nosso, quando ele fala, tá falado. Ele deu ordem, o problema acabou. E tem hora que a gente fica com problemas, com adversidades na nossa vida e esquece que basta uma palavra dele e o mal acaba, a doença vai embora e tudo que nós passamos, se nós chegamos diante de Deus e cremos e temos fé, o milagre vai acontecer. Porque Deus, Jesus, é um Deus que cura, né? E a gente vê que aquele oficial, o que ele teve quando ele chegou diante de Jesus? Ele teve humildade,
Ele foi humilde, ele falou, olha, meu filho está lá doente e o Senhor pode curar ele. E ele também demonstrou coragem, porque ele poderia ser o quê? Demitido da sua função, ele tinha um cargo alto ali com Herodes, né? Mas ele não se importou. E ele teve persistência, né? Ele foi, ele acreditou, ele creu, ele não duvidou e ele recebeu a bênção. E, gente, vocês acham que com a gente é diferente? Não é diferente. Jesus está prontinho para nos abençoar. Então a gente tem que chegar diante dele, sossegar o nosso coração, porque quando Jesus falou para ele, vai, o teu filho vive, o que ele fez? A gente entende aqui lendo que ele sossegou o seu coração e ele voltou para sua casa em paz e ele tomou posse da vitória do filho dele. Quando nós oramos, nós temos que sossegar o nosso coração. Nós não temos que ficar descabelando. Ai, meu Deus, vai acontecer nada, porque você já pôs na mão de Deus e Deus está cuidando daquela situação. Você tem que sossegar o seu coração, você tem que ter paz no seu coração, confiar em Deus e você tem que tomar posse do seu milagre. Eu orei, então, Deus vai fazer. Descansar no Senhor. E a gente tem que entender, gente, que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando Ele fala, tudo obedece. E quando nós oramos, quando nós colocamos as nossas orações no seu altar, diante dEle, o impossível acontece. Quem já provou aqui do impossível de Deus? Gente, porque o possível é para nós, mas o impossível é para Deus. Então por que às vezes a gente fica preocupada, ansiosa? Ai, meu Deus, a gente pensa tanta besteira e Deus fica lá assim, não está confiando, não está entregando. E às vezes a bênção fica tardando na nossa vida, porque está faltando o quê? Tomar posse daquilo, crer, ter paz no coração, sossegar, porque Deus vai fazer, né? E quando Deus fala, gente, até os confins da terra obedecem. Ah, você está orando aqui para uma pessoa lá no Curquistão. Se Deus falar, o milagre vai acontecer lá. E assim é nas nossas vidas. Nós cremos num Deus do impossível. E eu sempre oro para Deus acrescentar algo que Ele quer, né? Falar mais com a gente. E eu orando, me veio a palavra alcance. E sabe, gente, os milagres do Senhor, eles não estão longe de nós. Eles estão ao nosso alcance. Nós podemos alcançar o sobrenatural de Deus na nossa vida, com a nossa fé, com a nossa busca, com as nossas orações. Então, nós precisamos entender que tudo na nossa vida, né, o milagre que nós estamos precisando, está ao nosso alcance. Mas nós temos que ir buscar. Como nós vamos buscar? Orando, jejuando, tendo uma vida em obediência a Deus, procurando fazer o nosso melhor para o Senhor. E nós vamos o quê? Alcançar as coisas maravilhosas de Deus na nossa vida. E eu continuei orando, Deus me falava em Joel 2. Nós vamos estar lendo somente do 12 ao 16. Eu tô correndo aqui para não passar de meia hora, gente. Joel 2, do 12 ao 16, fala a misericórdia do Senhor. Todos já acharam? Joel 2, do 12 ao 16.
Joel tá perto ali de Mateus, no finalzinho ali. Eu vou estar lendo para vocês. Amém? Então fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões e reuni os filhinhos e os que mamam. Saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Vamos estar lendo só até aqui e a gente vai falar um pouquinho de Joel. Então, para a gente entender o capítulo 2, a gente tem que falar do capítulo 1 de Joel. O que aconteceu? O povo estava em desobediência. Virou as costas para Deus, não quiseram saber mais de Deus. Igual tá o quê? Igual tá o mundo. O povo não quer saber mais de Deus. Veio a pandemia, veio tanta coisa ruim. Agora nós estamos vivendo uma crise. Muitos de nós não estamos sentindo, mas nós estamos vivendo uma crise. E essa crise é mundial. E o povo não se volta para Deus. Então o livro de Joel, ele é atual. E aquele povo não queria saber de Deus de jeito nenhum. E Deus falou: vocês têm comida, vocês têm riqueza, vocês têm saúde e não querem saber de mim, né? E sabe o que Deus fez? Enviou gafanhotos. Enviou gafanhoto ali, e aqueles gafanhotos, tudo quanto é árvore, ele comia tudo, as folhas, os brotos, e defecava ao mesmo tempo. E ali o povo começou a passar necessidade, até mesmo a igreja do Senhor, né? E Deus queria o quê? Ele queria corrigir o povo. Para quê? Para que aquele povo se voltasse para Deus, porque eles tinham virado as costas para o Senhor, né? Então, a gente vê hoje, gente, está a mesma coisa. As pessoas, depois da pandemia, eu e a Maria sempre falava: Iraci, depois da pandemia, aquele grupo, você vai arrumar cadeira, não vai dar as cadeiras, vai lotar esse grupo, porque o povo vai querer Deus. Foi o contrário. Foi o contrário. Então, a gente vê que o livro de Joel, ele é atual. Por mais que Deus permite coisas ruins na nossa vida, né, o povo não muda. O povo não quer mudança. E daí tem jeito de cessar o mal? Aí fica difícil. Mas aqui a história aqui de Joel fala que em meio ao caos que o povo estava vivendo, ali passando fome, era uma fome terrível. Gente, eu fiquei imaginando o que eles estavam passando. Porque aqui a gente fala em crise, mas você vai no mercado, tem manga bonita, tem banana, você ainda tem dinheiro para comprar. Lá não, lá foi cessando tudo. E ali aquele povo foi ficando desesperado, né? E Deus, gente, por mais que ele envia uma correção para o povo, ele é misericordioso e compassivo. Aí o que ele fez? Ele levantou o profeta Joel e falou: Joel, vai lá e fala para eles que se eles mudar, se eles se arrependerem, se eles orar, se eles me buscarem, eu vou revogar os gafanhotos. Amém. Sabe, gente, quantas vezes
vem gafanhotos na nossa vida. Quantos gafanhotos já chegaram na minha vida? E a gente fala assim, Satanás? E às vezes nem é o Satanás. Às vezes é o próprio Deus nos alinhando com a vontade dele. Ah, você tá aí morna, você não quer saber de nada, você não vai na igreja mais, você tá assim. Gafanhoto. Enquanto o povo não se voltar para Deus do jeito que Deus quer, o mundo vai ficar em crise, as guerras não vai cessar e assim por diante. Por quê? Porque o povo não quer mudança, o povo quer viver segundo a vontade deles, segundo o coração deles. Não é do seu jeito, Deus, é do meu jeito. Eu acho que assim tá bom e eu vou continuar da mesma forma, né? Então, muitas vezes na nossa vida, os gafanhotos são glória de Deus na nossa vida. Porque se eles não vierem, será que a gente alcança a eternidade? Será que nós vamos alcançar o céu? Quando vem problemas, quando vem adversidades na nossa vida, o que a gente faz? A gente passa por cima de muita coisa. Aquele oficial, ele podia ser preso, ele podia perder o cargo dele. Ele falou, eu vou lá ter Jesus. Por quê? Porque tinha um gafanhoto na casa dele. Então, quando o gafanhoto vem, você passa por cima da sua preguiça, do seu eu, do seu coração e vai buscar. Por quê? Porque ali tinha um filho dele que estava correndo risco de vida. Então, muitas vezes na nossa vida, gente, a gente precisa obedecer a Deus, buscar a Deus com mais intensidade, para que os gafanhotos não venham, né? Não venham com permissão de Deus para nos mostrar alguma coisa errada na nossa vida, né? E ali, aquele oficial, ele se humilhou, ele buscou o Senhor e Deus deu a vitória a ele. E Joel fala a mesma coisa para o povo, olha, se vocês se humilhar, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem para Deus, Deus vai ter misericórdia de vocês. E Deus fala com o mundo hoje. A Bíblia, gente, ela é atual. O livro de Joel é profecia também para os dias de hoje, né? Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós abandonamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós vamos o quê? Alcançar os milagres do Senhor. Aos gafanhotos vai vir? Vai vir. Mas o que eu vou fazer? Eu vou me arrepender. Deus, o que eu preciso mudar? Eu estava orando pouco, é por isso que o Senhor me pôs orar mais? O Senhor quer que eu chegue mais perto do Senhor? Mas revoga isso. E aí a gente vai orando e buscando e clamando e mudando a nossa postura e os gafanhotos são destruídos da nossa vida. E assim é Deus. Então o mundo precisa se voltar para Deus, né? Se voltar, buscar de Deus, e Deus vai derramar o Espírito Santo e a crise vai embora. Quantas crises que nós passamos, sabe para quê? Para a gente aprender a estar mais diante de Deus, a orar mais, a buscar mais, a largar o comodismo, largar a preguiça espiritual, porque o que o inimigo está conseguindo hoje no mundo? Trazendo preguiça espiritual. As pessoas estão com preguiça espiritual, não querem mais buscar a Deus como buscava antes, porque antes buscava, mas agora eles não querem mais, né? Então nós podemos alcançar muitos milagres do Senhor quando a gente entende aonde Deus quer nos colocar, né? Em Lucas, não precisa ler, em Lucas 5, 29 a 31, fala que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, gente, nós precisamos de Deus. Nós temos que entender isso.
Nós não somos perfeitos ainda. Nós temos muitas imperfeições. Nós precisamos do médico dos médicos na nossa vida, a todo segundo da nossa vida. E a gente tem que entender que as pessoas ao nosso redor é a mesma coisa. Estão doentes e precisam do Senhor. E às vezes a gente está um pouquinho melhor que eles e podem ajudar eles do jeito que eles precisam, né? Eu estou falando espiritualmente, se precisar de outra forma também, né? E é tão certo que Jesus é aquele que perdoa e aquele que opera milagres. Nós vamos estar lendo para finalizar Lucas 5, 17 ao 26. Fala assim, Lucas 5, do 17 ao 26. Lucas 5. 17 ao 26. Então fala assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: então, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia, né? Então essa história é tão bonita, porque as pessoas levaram aquele paralítico ali, e a gente vê que aquela casa ali deveria ser muito grande, gente, porque diz que tinha uma multidão de pessoas. Ninguém abriu o lugar ali para aquele paralítico entrar, precisou entrar pelo telhado. E ali ele foi para receber uma cura. Mas o que aconteceu com ele? Deus perdoou ele e curou ele. Então, gente, Deus é assim. Por mais que a gente erra, por mais que a gente é pecador, pecadora, Deus sempre vem com a sua misericórdia sobre nós, né? E aquele paralítico, ele alcançou a misericórdia do Senhor, né? Mas ele teve alguém para ir levar ele, cuidou dele e conseguiu colocar ele ali, e ele alcançou a sua bênção. E eu achei tão bonito, porque ele chega ali numa maca, paralítico, e pelo que o texto conta, ele era um pecador. Nós somos pecadores, né, gente? Mas Jesus falou: perdoados estão os seus pecados, levanta e anda. E, gente, Deus é assim. Ele é maravilhoso.
Quando a gente busca Ele, quando a gente tem a fé verdadeira no nosso coração, a gente alcança o nosso milagre. Aquele paralítico alcançou o milagre dele. Ele chega numa cama e ele sai pela porta carregando a cama dele. Quantas vezes, gente, a gente chegou diante de Deus sem conseguir andar, tantos problemas que chegam até nós. Quantas vezes nós chegamos abatidos, tristes, alguns com depressão, com tantas enfermidades, e a gente chega quase carregado diante de Deus, mas a gente sai pela porta, sorrindo, cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aquele paralítico teve quem pegasse ele e levasse ele até Jesus. Gente, nós precisamos fazer isso, levar as pessoas até Jesus. Lá tem cura, lá tem perdão de pecados, lá a pessoa vai aprender a viver da forma certa, da forma que Deus quer, né? E servir a Deus, gente, não tem coisa melhor na nossa vida. Quando nós servimos a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, o que vai acontecer na nossa vida? O milagre está ao nosso alcance. É como se o nosso milagre está aqui. Então, quando eu estou assim, alinhada com a vontade de Deus, buscando a Deus, obedecendo a Deus, eu alcanço o meu milagre. O nosso milagre está pertinho de nós. E nós precisamos buscar ele. Assim como o paralítico foi. Ali alguém falou, vou te levar. E certamente ele falou, eu quero ir, me leva. E ele foi com fé, gente, porque senão ele não tinha recebido. E a gente tem que ter fé. Porque nós com fé, nós vamos sair pela porta da frente. Ah, me humilharam, zombaram de mim, porque eu não andava, porque eu estava doente, porque eu estava depressiva, porque eu estava isso e isso, mas eu vou sair segurando a minha cama. Eu vou sair do meu problema dando glória a Deus. E vocês vão sair também, porque o nosso milagre está ao nosso alcance. É só buscar, é só largar a preguiça espiritual, é só clamar a Deus e obedecer. Aquele povo ali de Joel alcançou o milagre do Senhor. E nós vamos alcançar também. O paralítico alcançou, o oficial alcançou, porque foi na pessoa certa, acreditou, confiou. E eu vou ler só mais um para finalizar, tem 2 minutos ainda. 2 Crônicas 3:8. Nem precisa ler, que eu vou ler só um versículo. 2 Crônicas 3:8 diz assim: fez mais o Santo dos Santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de 20 côvados e também a largura de 20. Cobriu-a de ouro puro do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. Gente, eu achei tão bonito isso aqui. Fala, o peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro. Ah, gente, hoje nós somos o quê? Aqui eles estavam fazendo o templo do Senhor. E o templo do Senhor hoje é quem? Somos nós. Então, nós temos que ser de ouro, gente. A gente tem que ter brilho, a gente tem que ter persistência, nada pode nos enferrujar, nada pode nos paralisar, porque nós somos templo do Espírito Santo e nós temos que nos santificar a cada dia, porque se o Espírito Santo, nós somos morada do Espírito Santo, nós temos que ser santos, nós temos
temos que buscar a santificação em tudo na nossa vida. E o que vai acontecer? O Espírito Santo morando em nós, ele não precisa se afastar, porque nós estamos vivendo uma vida em santidade. Vai vir um problema? Vai. E o que o Espírito Santo vai fazer? Vai lá, toma o seu milagre. Então nós temos que entender, hoje nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós e tudo na nossa vida está ao nosso alcance. Por quê? Porque Ele está conosco. E quando Ele pode liberar a bênção na nossa vida, quando nós estamos vivendo de acordo com a sua vontade, não há o que temer no mundo mal, numa crise, numa violência do jeito que está. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam e os livram. A gente tem que vigiar, igual o Sr. Valdomiro estava ali. A gente tem que fazer a nossa parte, mas Deus nos guarda, gente. Deus nos protege. Então, que a gente venha ser um verdadeiro templo do Espírito Santo, que a gente venha brilhar e que a gente venha ser uma verdadeira morada dele. Desde que a gente acorda até o anoitecer, que a gente venha brilhar, que a gente não venha ser cobre, que a gente não venha ser ferro, nada disso, que a gente venha ser ouro. O templo do Espírito Santo, ele tem que ser de ouro, ele tem que brilhar e nada vai destruir, tirar a beleza dele, porque ele é ouro, né? Então é isto, tudo está ao nosso alcance. Basta a gente andar segundo o que o Senhor nos falou aqui e tudo vai dar certo. A gente pode ter paz, pode ter confiança, a gente pode sossegar o nosso coração e dormir em paz. Amém? Amém.